Então, o nosso querido teorema espectral permitiu que nós refizéssemos, né, a classificação das curvas do segundo grau, mostrando que toda curva do segundo grau é uma cônica, e agora nós também conseguimos classificar as superfícies do segundo grau a 3 dimensões. Vou dedicar o resto do nosso tempo, provavelmente, não sei se vai sobrar algum para alguma outra coisa, ao próprio teorema espectral. Aqui, eu não vou me preocupar com o teorema espectral para dizer, bom, eu agora quero classificar, sei lá, as coisas do segundo grau em R4 ou as coisas do segundo grau em R18. Deve ser a mesma coisa, mas eu precisaria do teorema espectral em dimensão 4, 18, mas como o teorema espectral é um teorema bastante importante, inclusive em outros contextos, né, eu vou parar um tempinho e dizer, bom, vamos considerar essa questão do teorema espectral, pelo menos em Rn. Vamos tentar essa generalização do teorema espectral. Então, o que nós estamos buscando agora? Estamos buscando este teorema aqui, né? Vamos considerar que V é um espaço vetorial real. Claro que podemos pensar Rn, mas acho que é bom a gente pensar de maneira um pouquinho mais abstrata, né? Espaço vetorial real, com produto interno, de dimensão finita. Bom, o fato de ser de dimensão finita vai ser crucial na nossa demonstração, mas existem generalizações do teorema espectral para a dimensão infinita e que são relevantes, vamos dizer, não só como uma generalização matemática, tá? Relevantes em física, em engenharia. Bom, e aí, o que mais que a gente tem? T de V em V linear e simétrica. Quer dizer que produto escalar de T de U por V igual ao produto escalar de U por T de V para todos U e V em V. Isso aqui, em Rn, ou em termos de matrizes, corresponde a dizer que a matriz da transformação T na base canônica, ou numa base ortonormal qualquer, é uma matriz simétrica. E aí, nessas condições, a gente pode dizer que então V tem base ortonormal autovetores de T. Pensando assim, em Rn, quer dizer, seria o seguinte, né? Você poderia ter uma coisa do tipo, vou fazer R4, né? AX2 mais B, vou começar com W, né? AW2 mais BX2 mais CY2 mais DZ2 mais
é wx mais f wy mais g wz mais hxy mais i xz mais j yz, acho que eu não esqueci ninguém, né? Isso daqui mais alguma coisa. Vamos dizer, isso aqui é a parte do segundo grau de alguma coisa, vamos dizer, de uma equação em 4 variáveis. Então você pode pegar isso daqui e escrever assim, né? Escrever A, B, C, D. Aí esses termos aqui você põe E sobre 2, F sobre 2, G sobre 2, aí repete aqui o E sobre 2, o F sobre 2, o G sobre 2, depois você tem o H, XY, vai ser aqui o H sobre 2, H sobre 2, I sobre 2, I sobre 2, J sobre 2, J sobre 2, multiplica isso daqui assim, por WX, YZ, o resultado você faz o produto escalar por WX, YZ, e pensa assim, eu estou em R4 eu tenho produto escalar, e eu tenho produto por matriz, então essa matriz aqui multiplicada por esse vetor dá alguma coisa que quando eu multiplicar escalarmente por esse daqui vai me produzir isso. É a mesma conta que a gente fez em R2 e R3. Então, de novo, a história poderia ser dizer, bom, isso aqui corresponde a uma certa transformação linear, isso aqui corresponde a um certo vetor, então aqui eu tenho transformação T de xi, escalar xi, é isso aqui. E a minha observação, então, seria dizer, ó, o que eu tenho, isso aqui, essa parte da equação, nada mais é que a representação na base canônica do produto escalar de T de xi por xi. Se eu conseguir uma base melhor, pode ser que esse negócio daqui dê uma coisa mais simples. Particularmente, estou interessado em sumir com o número de termos que some vai aumentando, né? Agora eu tenho meia dúzia de termos que vai desaparecer. Porque do tamanho da matriz, vamos dizer, dimensão n, você tem n termos na diagonal que sobram. E aí, fora da diagonal, você tem n ao quadrado menos n. Como eles são iguais assim, n ao quadrado menos n sobre 2. Esse é o número de termos que vai desaparecer da equação, que vai ficando cada vez mais útil, né? Mas, então, seria a mesma história. Quer dizer, eu vou o quê? Vou buscar uma base ortonormal de autovetores, de maneira que a matriz, em vez de ter esse monte de gente aqui, que tudo seja zero. Mas eu não vou estar mais interessado em analisar essa equação. Eu estou interessado apenas em saber se isso realmente é possível. Quer dizer, isso que eu fiz para a dimensão 2 e para a dimensão 3, se é possível. Porque eu fiz uma demonstração especial em dimensão 2, depois eu refiz em dimensão 2 usando determinantes, aí eu fiz em dimensão 3 usando determinantes, só que para fazer em dimensão 3, eu precisei do fato de que apareceu um polinômio do terceiro grau e que eu garantia que ele tinha raiz real. Então eu já sei que se eu for tentar fazer a mesma coisa em R4, eu vou esbarrar nesse problema. Mas isso vai me levar a uma grande digressão por polinômios. Mas eu quero primeiro estabelecer a estratégia da minha demonstração, né? Estratégia. A minha estratégia vai ser
indução sobre a dimensão de V. Porque eu já sei, bom, esse teorema se vê de dimensão 0, não vou nem pensar nele, de dimensão 1 ele é trivial, eu sei fazer em dimensão 2 e 3, até já sei mais do que precisava, né? Então, dimensão 1, 2, 3, tá bom. Eu vou até descartar, não vou precisar da dimensão 3, mas eu vou dizer, bom, eu sei fazer em dimensão 1 e 2. E aí a questão é a seguinte, eu quero supor que o V, que eu consigo fazer até a dimensão n, supor que o V é de dimensão n mais 1 e tentar mostrar que, de alguma maneira, eu posso usar o fato de que o teorema é válido em dimensão n para demonstrar o caso de dimensão n mais 1. E aí tem um truque fundamental que vou tentar explicar para vocês, então. Né? Qual é o truque que vai fazer a estratégia funcionar? Depois que eu explicar por que a estratégia vai funcionar, nós vamos gastar um tempo com tática. Uma vez definida a estratégia, não quer dizer que o negócio está ganho. Porque, olha só, está aqui o meu espaço V, está aqui a origem, meu espaço V, grandão aqui. Que eu fiz para mostrar que valia em dimensão 3? Eu fiz o seguinte, eu achei um autovetor, epsilon. Esse era um autovetor. Né? Achei esse epsilon, tal que T de epsilon igual a lambda epsilon. Então eu disse, esse vai ser o primeiro cara da minha base ortonormal. Faltam os outros. Então imagina assim, que eu sei fazer para a dimensão n e eu quero fazer para a dimensão n mais 1. Então eu disse, bom, eu tenho que achar n mais 1 vetores da base ortonormal, primeiro eu achei, de alguma maneira. Naquele caso lá, porque eu tinha uma raiz real do polinômio que era do terceiro grau. Aí o que eu demonstrei foi o seguinte, esse epsilon, ele tem um espaço ortogonal a ele. Vamos chamar esse cara aqui de epsilon 1, né? Aí a gente chama esse cara aqui de V1. O que é o V1? O V1 é o espaço dos caras que são todos ortogonais ao epsilon 1. E o que a gente viu no caso lá do R3, e que vale em geral, é que a transformação T, quando eu penso o V1 como um espaço em si, e aí por isso que eu não quis enunciar em Rn, entendeu? Porque eu vou estar em Rn, vou pegar um vetor, e aí eu vou ter um subespaço. Esse subespaço não é o Rn menos 1, ele é um, tá certo? Vamos dizer, o Rn tem os caras assim, vamos dizer, a enésima primeira coordenada, vamos dizer que está assim, você pode até pensar que o Rn menos 1 é esse daqui, também não é, mas pensar que é esse aqui. Só que você achou um vetor assim, achou um subespaço assim. Não é Rn menos 1, ele é um subespaço de dimensão n. Então é melhor pensar em termos abstratos. Então esse V1, então V1 é igual ao conjunto dos epsilon pertencentes a V, tais que epsilon escalar epsilon 1 é igual a 0. E é claro, se eu quero uma base ortonormal, se eu já achei o primeiro, que é o epsilon 1, os outros têm que ser ortogonais ao epsilon 1, então eles têm que estar no V1. E o grande truque foi o quê? É que se eu olhar T, eu mostrei que T de V1 está contido em V1, quer dizer, se eu pego um vetor qualquer aqui, aplico T nele, ele cai aqui dentro. O que isso me permite? Isso me permite olhar para T como uma transformação de V1 em V1. E aí, T, vista como transformação de V1 em V1, continua tendo essa propriedade aqui, ela continua sendo simétrica. Só que o V1 agora é de dimensão n.
né? Dimensão de V1 igual a N. Tá? Dimensão de V igual a N mais 1. E a minha hipótese de indução é que o teorema vale em dimensão N. Então, eu tenho uma base ortonormal de V1, ou seja, eu tenho N vetores aqui em V1, 2 a 2, ortogonais, todos unitais, e cada um deles é um autovetor de V. Então, eu pego esses vetores, chamo de epsilon2, epsilon3, epsilon n mais 1, junto com epsilon 1 eu tenho a base ortonormal que eu queria. Funcionou em R3 por quê? Porque eu pude garantir a existência do epsilon 1. Não vai funcionar, em princípio, em R4, pelo menos não da mesma maneira, porque em R4 o polinômio lá característico que eu vou achar vai ser do quarto grau, e aí eu não tenho assim, não posso chegar e dizer, tem uma raiz real. Então, é aí que a coisa vai eventualmente empacar. Na realidade, isso que eu mostrei, só lembrando aqui, né? Por que T de V1 está contido em V1? Porque, imagina que V, lembrando aqui, essa demonstração que eu disse que tinha uma linha, como a minha linha era pequena, deu em 2, agora a linha ficou menor ainda, talvez precise de umas 4. Né? Mas se V pertence a V1, isso significa que V escalar epsilon 1 igual a 0, o que significa que V vezes lambda epsilon 1 é igual a 0, porque multiplicar por lambda, lambda vezes 0 dá 0, o que significa que V escalar T de epsilon 1 é igual a 0. Mas por conta da simetria, isso significa que T de V escalar epsilon 1 igual a 0. E isso é exatamente a condição que define que T de V está em V1. Tá? Eu acho que isso aqui, na verdade, a única coisa que eu usei nessa demonstração não foi que o T de epsilon 1 era lambda epsilon 1. Eu usei o seguinte, que se eu olhasse, vamos dizer, se eu tivesse um subespaço aqui, e ele fosse invariante, quer dizer, T de um elemento do subespaço caísse no subespaço, e eu pegasse o ortogonal, eu acho que vai dar no mesmo. Vou destacar um pouco mais isso. Porque eu estou preocupado com o seguinte, a minha estratégia pode passar pelo seguinte, eu não consigo um autovetor de cara para fazer isso, mas talvez eu consiga um subespaço de dimensão 2. Imagina que em vez de conseguir um autovetor, eu conseguisse um subespaço de dimensão 2 que fosse invariante por T. Tá? Imagina se eu estou lá em R516, dimensão par, né? Aí eu pego lá dentro do R516, tem um subespaço de dimensão 2, e eu sei que T dos elementos desse subespaço está nesse subespaço. Então, o subespaço de dimensão 2 invariante, eu posso pegar o teorema que eu sei em dimensão 2, aplicar aqui e achar 2 vetores, 2 autovetores. Já achei 2 aqui, agora no espaço ortogonal a eles, deve funcionar. Quer dizer, os outros eu vou procurar no espaço ortogonal a eles. Então, eu vou tentar observar uma coisa mais geral um pouco, né? Imagina que a gente tem assim, V0, subespaço de V, e T de V0
contido em V0. Será que se eu pegar os caras que são ortogonais a V0, né, vamos fazer assim, chama de V1 igual ao conjunto dos V pertencentes a V, tais que V escalar V0 igual a 0 para todo V0 pertencente ao V0 maiúsculo. A figura é a seguinte, ó, tem aqui um plano, que é o V0, e aí tem aqui o... Claro que essa figura em R3 não faz sentido, não, mas os caras que são perpendiculares a esse plano formam um espaço V1. Essa é... Quer dizer, em R516, tudo bem, você tem um espaço de dimensão 2 em R516, aí o subespaço ortogonal a ele vai ter dimensão 514. Então, é grandão. Seria esse V1 aqui. Se eu mostrar que o T de V1 está contido em V1, né? Será que o T de V1 está contido em V1? Quer dizer, será que se V pertence a V1? Então, isso implica que V escalar V0 igual a 0 para todo V0 pertencente a V. Então, olha só, mas se o V0 está em V, o T de V0 está em V, porque é a minha hipótese. Então, isso significa que o V escalar T de V0 é igual a 0 para todo V0 pertencente a V. Por quê? Porque o V0 está em V, o T de V0 está em V, e o V estava em V1. Aí vai dar no mesmo, porque agora isso aqui, ó, significa que T de V escalar V0 igual a 0 para todo V0 aqui, pertencente a V0. Mas se T de V0, escalar V0 é igual a 0 para todo V0 pertencente a V0, significa que o T de V está em V1. Então, o que eu mostrei é o seguinte, olha, que se eu tenho um subespaço que é invariante pela transformação T, quer dizer, T dele está dentro dele, o espaço ortogonal a ele também é invariante. Então, olha só, se em vez de achar um subespaço invariante de dimensão 1, quer dizer, achar um autovetor, eu achar um espaço de dimensão 2 que fica lá invariante, o que eu tenho agora? A minha hipótese de indução é a seguinte, eu estou num espaço de dimensão n mais 1 e o teorema vale para a dimensão menor do que... Vamos dizer assim, estou num espaço de dimensão n e o teorema vale para a dimensão menor do que n. Dimensão 1, 2, 3, até n menos 1. Aí eu achei um subespaço de dimensão 2 e o ortogonal ele tem dimensão n menos 2. A T é invariante aqui e aqui. Então, aqui tem uma base ortonormal de autovetores de T, aqui tem outra. Eu junto as duas, eu tenho uma base ortonormal do espaço. Porque sempre, se eu pegar um espaço e pegar o ortogonal a ele, né, uma base de um com a base de outro vai dar a base do espaço todo. Então, essa vai ser a minha estratégia. Quer dizer, a minha estratégia vai estar baseada no seguinte lema, né? Lema. Bom, com essas hipóteses aqui, não tem nada nessas hipóteses aí que diga que é de dimensão finita, né? Mas, quer dizer, nessa parte aqui, né? T de V0 contido em V0 implica T de V0 ortogonal contido em V0 ortogonal, onde V0 ortogonal é igual ao conjunto dos V
pertencentes a V, tais que V, escalar V0, igual a zero para todo V0 pertencente a V0. Tá? Não, aqui eu não usei, na verdade eu nem usei que o V0 é um subespaço. Pegou um conjunto e pronto. Tá? Então, a gente vai usar esse lema com V0 de dimensão 2, mas no lema... A impressão que dá é que essa escolha pode ser arbitrária, pode ser dimensão 2, 3... Sim, o V0, o lema está dizendo isso, o V0, quando eu demonstrei, eu supus, V0 é um subespaço, aí eu peguei o subespaço ortogonal e disse que ele era invariante. Na verdade, eu nem usei que era um subespaço. Mas eu vou querer isso, né? Eu vou querer pegar um subespaço vetorial de V, que eu vou querer de dimensão 2, porque de dimensão 2 eu sei. Mas, em princípio, um subespaço, né? Pego esse cara... Mas aí você não poderia pegar qualquer outra dimensão? Poderia. Poderia fazer uma indução forte. Não, a indução vai ser assim, ó, eu tenho o V, tem dimensão N, e eu suponho que o teorema vale para dimensão menor do que N, a indução é forte. Aí eu vou, se eu conseguir um V0 de dimensão 1, tá bom, porque o V0 de dimensão 1, eu vou ter um autovetor, e aí dimensão, o ortogonal tem dimensão N menos 1, aí eu uso a indução. Se eu não conseguir de dimensão 1, eu vou tentar de dimensão 2. Por quê? Porque em dimensão 2 eu sei também demonstrar o teorema. E aí eu vou preferir a demonstração sem determinante, a primeira que eu fiz, porque aí eu vou ficar com a minha demonstração toda sem determinante. Porque naquela dimensão 3 valeu a pena porque o determinante já emendava na dimensão 3. Então, se eu conseguir um subespaço invariante de dimensão 2, ótimo, porque aí o ortogonal ele tem dimensão n menos 2, a minha hipótese de indução garante que o teorema vale em dimensão n menos 2, vale em dimensão 2, está resolvido. Tá? Bom, então o meu problema agora vai ser justamente provar dentro dessas hipóteses, supondo que minha dimensão é maior ou igual a 3, né, já sei demonstrar até a dimensão 2, então supondo que a dimensão é maior ou igual a 3, provar que eu tenho um subespaço invariante de dimensão 1 ou 2, que corresponderá essencialmente a achar um alto valor ou achar cair no caso de dimensão 2. E eu vou aproveitar essa ocasião para fazer algumas coisas algébricas, quer dizer, o resto da história aqui vai ser um bocado algébrico.